Sejam todos bem-vindos à Igreja Batista em Nova Cidade. Em instantes nós iremos começar mais uma live, mais um culto de celebração ao nosso Deus. E eu tenho certeza que você vai ser impactado, transformado, vivendo com a gente essa experiência. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, quero convidar você a entrar lá no YouTube, IB Nova Cidade, se inscreva no nosso canal, curta e também curta as páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, todas as nossas programações estão lá. Eu tenho certeza que será abençoador para a tua vida. Eu quero que você acompanhe com a gente, compartilhe essa live com seus amigos, porque eu tenho certeza que essa celebração vai ser transformadora, numa adoração, numa palavra tremenda que Deus vai liberar sobre a tua vida. Se você não é membro da Igreja Batista Nova Cidade, eu quero te dar as boas-vindas, sinta-se em casa, porque nós estamos aqui para abençoar você. Então fica com a gente, porque essa noite vai ser transformadora para a sua vida. Glória a Deus. Aquieta seu coração aí onde você estiver. Se apresente diante do Senhor. Pai, estamos aqui nessa noite. Reservamos esse tempo nessa noite para ouvirmos a tua voz, para entender, ó Pai, nesse tempo, o que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração dentro do nosso lar. Que possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito, que está sempre disposto a falar ao nosso coração. Pai, que nenhuma voz que não seja do Senhor venha interferir na Tua ministração, chegar a cada família. Pedimos, ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre o Teu servo, pastor dessa igreja, que sobre ele seja derramada a unção, que ele possa ter a ousadia para ministrar a Tua palavra como um profeta nesta geração, trazendo, ó Pai, tudo aquilo que vem do Teu coração para cada coração. Amém. Estamos aqui e nos apresentamos diante de Ti, para aprendermos mais um princípio do seu coração, de como, Pai, ser feliz como família nessa terra. Amém. Obrigada por esse tempo. Nós te entregamos a palavra do Senhor, que vai ser ministrada em cada coração, e pedimos que o teu Espírito tenha liberdade para atuar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom também estar aqui, né? Normalmente eu faço as lives de quarta-feira sozinho em casa, né? E é bom estar aqui com essa equipe maravilhosa. Quero agradecer aqui o Wallace da Grazi, o Carequinha também, o outro Wallace que fica no som, Vilker, Gessé, Ritinha, por estarem aqui comigo hoje. Estão me ajudando, me abençoando, para a gente poder abençoar a tua casa e abençoar a tua família, né? A gente já tem uma equipe domingo, mas hoje nós sentimos de Deus estar fazendo assim, e eu espero que Deus já esteja, né, falando, tocando, ministrando muito e edificando a tua fé, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Eu sou grato a Deus por essa igreja, sou grato a Deus por esse povo, sou grato a Deus por você, que tem nos dado a credibilidade, a confiança de estar com a gente quarta, domingo de manhã, domingo à noite, para receber o alimento espiritual, para se fortalecer nesse tempo tão difícil, tão desafiador que nós estamos passando. Hoje eu vou falar sobre mais um princípio poderoso. Esse princípio é baseado no primeiro mandamento e o maior de todos os mandamentos. Jesus resumiu todos os mandamentos bíblicos num mandamento só. Você sabe qual é? Claro que você sabe, né? Amar o próximo como a si mesmo. E eu vou falar desse princípio, que talvez seja um dos mais poderosos, mas sem sombra de dúvida, sem querer colocar em grau de importância, todos eles acabam sendo importantes na nossa vida. Talvez eu não consiga aprofundar, né, da maneira que eu gostaria,
mas fica aqui a sugestão, e você pode até escrever aí nos comentários, se você quiser saber mais sobre esse assunto, ou até mesmo se você quiser dar alguma sugestão, talvez você já tenha conhecimento, né, sobre os temas que eu vou falar aqui hoje. Mas como é importante a gente não só estudar a palavra de Deus, mas a gente extrair dela e colocar em prática princípios poderosos que são abençoadores e transformadores. Hoje eu vou falar do princípio do amor próprio. Pois é, o primeiro mandamento, Jesus disse que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, né? Como é que você pode amar o outro se você não se ama? Como você pode realmente, e não vou muito longe, não vou nem falar dos inimigos, vou falar de pessoas dentro da tua casa. Como você pode amar o teu cônjuge se você não tem amor próprio? Como você pode amar os seus filhos se você não tem amor a si mesmo? Se você não se valoriza, você não vai valorizar o outro. Se você não gosta de si, você não vai gostar da pessoa alheia. E essa foi a base que Jesus deu para todos os mandamentos, né? O amor é o maior de todos os mandamentos. Mas muita gente entende o amor de um modo diferente de outras pessoas. E o principal do amor, a essência do amor, é amar a si mesmo. Porque uma pessoa só pode realmente amar o outro se ela realmente se ama. Então eu vou falar um pouquinho hoje do amor próprio, ou o que nós chamamos de autoconhecimento. A importância que a gente tem de se autoconhecer. Eu ministrei domingo à noite a parábola do filho pródigo, e eu falei da importância de você estar conectado consigo mesmo. Nós estamos hoje conectados com o mundo inteiro, vendo notícias, vendo o que está acontecendo ao redor do mundo, falando com pessoas em todos os lugares, e conectado com os nossos amigos, nossos irmãos. Eu estou aqui conectado com você, com a sua família, mas essa pandemia nos desafia a nos conectar conosco mesmo, olhar para dentro de nós, avaliar os nossos valores, avaliar nossas atitudes, avaliar nossos comportamentos e se conhecer melhor, se deixar Deus também transformar a nossa vida para a gente poder ser uma pessoa melhor. Eu vou colocar o texto aí de Romanos 13:9, que é o texto que o apóstolo Paulo cita, né, o maior de todos os mandamentos. Diz assim: pois este mandamento, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a si mesmo. Percebe que Paulo cita o decálogo, os mandamentos principais, dado por Moisés através da lei. E ele vai dizer, olha, que todos esses mandamentos se resumem: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como um homem vai amar o próximo se ele não se ama? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nos próximos minutos. Aprendendo a se amar, aprendendo a se valorizar. É um campo muito vasto, sem sombra de dúvida. É uma área profunda para ser trabalhada. Psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, tantos profissionais da área da saúde mental estudam e tentam de todas as ferramentas usar de alguma maneira a ciência para levar o ser humano a se conhecer melhor e também poder lidar melhor consigo mesmo e lidar bem com a vida. Mas eu quero dizer para você que tudo isso tem de forma muito mais poderosa na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, tem ensinamento para tudo. E se você se permitir, através da palavra de Deus, analisando, estudando, usando a palavra de Deus como um espelho para se enxergar, você vai perceber como a palavra de Deus vai transformar você a cada dia numa pessoa realizada, numa pessoa feliz, numa pessoa melhor. E eu não tenho dúvida que uma pessoa melhor vai amar as pessoas que estão à sua volta, sem sombra de dúvida. Querido, como você reage diante das situações da vida? Quando a crise veio, a pandemia veio, qual foi a tua reação? Algumas pessoas enfrentam, outras gritam,
outras sentam e choram, outras se deprimem e outras simplesmente fogem dos problemas que enfrentam na vida. Cada pessoa tem uma reação diferente, sim ou não? Cada pessoa reage de uma forma diferente. Por quê? Porque cada pessoa é única, cada pessoa é exclusiva, cada pessoa é especial. Mas cada pessoa, querido, ela é criada por Deus com um jeito de ser, com o que nós chamamos de um temperamento. É um tempero que Deus coloca em nós, que nos faz ter um tipo de reação em relação às situações da vida. E é muito interessante que as nossas reações comportamentais, elas vêm do nosso temperamento. Você conhece o seu temperamento? Você sabe como você é? Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito importante a gente conhecer a si mesmo, mas é muito importante a gente também entender que Deus coloca dentro de cada ser humano um perfil, um jeitinho de ser que é característico, e isso nos ensina muito como lidar conosco, mas nos ensina muito também como lidar com as situações da vida. Quando vem uma crise financeira, quando vem uma enfermidade, quando você recebe uma crítica, quando alguém te contraria, quando alguma coisa não sai do jeito que você gostaria que saísse, a sua reação em relação à vida tem muito a ver com o seu temperamento. E eu gostaria de citar aqui para você Provérbio 25, 28, que diz assim: como uma cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, o homem que não tem autocontrole, o homem que não tem domínio, ele é vulnerável, ele não tem proteção, ele pode ser ferido facilmente, ele pode ferir facilmente, ele pode se magoar numa situação, ele pode se tornar uma pessoa rancorosa, ele pode se tornar uma pessoa agressiva, ela pode reagir de diversas maneiras. Por quê? Porque ela não se conhece, porque ela não tem domínio próprio, porque ela não se entende bem. E Deus colocou em cada ser humano 4 tipos de temperamento. Eu não vou, como eu já falei, entrar em muitos detalhes, porque na verdade não temos tempo para isso. Mas nem é o meu perfil aqui simplesmente falar dos temperamentos psicológicos de cada ser humano, mas o meu objetivo aqui é a gente tirar da palavra de Deus homens de Deus, mulheres de Deus, que têm características desses temperamentos, que foram usados por Deus para abençoar as pessoas que estavam à sua volta, abençoar a sua casa e abençoar, obviamente, o propósito de Deus na face da terra. Nós fomos criados com 4 temperamentos, né? A psicologia, né, identifica como colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Hoje, no mundo mais moderno, com o coach e tantas outras questões, estão se adaptando às nomenclaturas, né? Estão usando simbologias de animal ou do ambiente de trabalho, para referir-se a esses 4 temperamentos. Existem até outros tipos de temperamentos, mas esses são os principais temperamentos que são encontrados no homem. Não existe certo, não existe errado. O que existe é que algumas pessoas normalmente têm um temperamento que é dominante, mas o ideal de um ser humano equilibrado, de um ser humano que verdadeiramente tem maturidade, ele tem um equilíbrio entre os 4 temperamentos. Todos nós, na verdade, vamos ter característica dos 4 temperamentos, mas existe um que sempre predomina mais. Agora, quando o ser humano trabalha o seu autoconhecimento, desenvolve no seu autoaprimoramento e se conhece melhor a si mesmo, quando ele amadurece bastante, ele consegue equilibrar os 4 temperamentos. Esse é o ideal. Mas obviamente, raríssimas pessoas conseguem esse nível. A Bíblia diz que Jesus era o Filho do homem. Por que a Bíblia se referia a Jesus como Filho do homem? Porque Jesus era o padrão do homem perfeito.
Jesus foi o homem que conseguia equilibrar todos os temperamentos de forma harmoniosa, perfeita, sem contaminação, sem erro ou até mesmo sem pecado. Porque todo temperamento é bom, mas ele corre riscos e leva as pessoas a cometer alguns erros de acordo com a predominância desse temperamento. E eu quero justamente destacar para você que todos nós precisamos conhecer, né, como são os nossos temperamentos, porque isso leva o homem a um autoconhecimento, leva o homem a um melhor conhecimento de si mesmo, e assim, com certeza, ele pode construir um lar, uma família mais feliz. Eu vou citar os 4 temperamentos, e em cada temperamento eu vou dar um exemplo de um homem de Deus, uma mulher de Deus, de um personagem bíblico. Vamos começar pelo melancólico. Quem você acha na Bíblia que era melancólico? Melancólico é um temperamento muito interessante. Hoje a palavra melancólica tem um tom pejorativo, mas o melancólico é um temperamento de muita entrega. O melancólico é generoso, ele é obediente, ele é muito introspectivo, ele é analítico, mas ele é leal, ele é uma pessoa muito fiel. Normalmente, os melancólicos têm o dom das artes, né? São os compositores, cantores, músicos, pintores. Esses grandes artistas, normalmente, eles têm uma forte predominância do temperamento melancólico, porque ele é muito sensitivo. O melancólico, ele é muito profundo nos sentimentos. Se ele se magoa, ele se fere muito, ele tem que ter um cuidado muito grande. Ele sente muito a dor alheia. Quando ele vê uma pessoa sofrendo, ele sofre junto com a outra pessoa, porque ele é muito sensitivo, ele é muito compassivo com o próximo. Por compensação, ele também é muito tímido. São pessoas extremamente tímidas, né? Que têm dificuldade às vezes de falar, de se expressar, de conversar e até mesmo de se relacionar. São pessoas mais fechadas, são pessoas que às vezes até têm tendência à depressão, ao isolamento, e é um dos cuidados, uns perigos que o melancólico tem que ter. Por outro lado, o melancólico é um adorador por excelência. Ele tem facilidade de se entregar para Deus. Ele normalmente abre mão da sua vontade. Normalmente ele está sempre pronto a abrir mão da sua vontade para satisfazer os outros e principalmente para satisfazer a Deus. O melancólico na Bíblia é Abraão. Abraão era melancólico, tanto que você vê que Abraão, na Bíblia, ele levantou 7 altares para Deus. Se você estudar a história de Abraão, você vai ver que ele levantou 7 altares. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, ele não teve dúvida, ele foi entregar Isaac para Abraão. Por quê? Porque o melancólico, ele entrega o que tem, ele abre o coração dele para Deus. O melancólico, ele tem essa facilidade, ele é um adorador por excelência. Todos nós somos adoradores, mas o melancólico é aquele que se derrama. Você já viu aquelas pessoas na igreja que se jogam, que não estão preocupados com nada, que choram, que borram a maquiagem toda, que às vezes até se ajoelha no chão, porque na hora da adoração eles se entregam, eles não têm resistência alguma. Agora, por outro lado, muitas vezes o melancólico, ele tem uma extrema dificuldade de dizer não, e muitas vezes ele sempre cede o que os outros querem. Tem um texto, Gênesis capítulo 16, verso 2 e 3, na experiência de Sara e Abraão, ou Sarai como ela era chamada, porque na verdade, Sara tinha um temperamento diferente de Abraão, e você vai ver aqui no texto. Gênesis 16, verso 2 diz assim: disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos por meio dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai.
Verso 3: Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. Percebe que Deus tinha uma promessa de filho para Abraão e Sara. Só que Sara era colérica. E todo colérico é brigão, né? Todo colérico é eufórico. O colérico, ele não espera, ele quer resolver, ele cria suas metas e vai atrás das suas metas. Como Deus não havia dado filho, o que Sara faz? Ela pega a empregada dela e dá para Abraão, para que a semente pudesse germinar e para que eles cumprissem a promessa de Deus. Abraão, como bom melancólico, não disse não questionou a mulher, não foi contra ela, aceitou prontamente, porque quem dominava no relacionamento era Sarai. E aí o que acontece? Eles acabam errando, nasce Ismael. Por quê? Porque Abraão simplesmente consentiu, sem sequer questionar sobre o que Sarai estava fazendo. No verso 5 de Gênesis capítulo 16, depois dessa situação, quando Ismael nasce, cria-se um problema na família, porque ela é perseguida, ela é desprezada. E diz assim o texto: Então disse Sarai a Abraão: Sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim. Pus a minha serva no teu regaço, vendo ela agora que ela concebeu, sou desprezada aos seus olhos, e o Senhor julgue entre mim e ti. Verso 6: Ao que lhe disse Abraão a Sarai: Eis que a tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe como bem te parecer. E Sarai maltratou, e ela fugiu da sua face. Percebe que depois que Ismael nasceu, criou um problema na família. E o que Sara faz? Como boa colérica, ela briga com Abraão. Ela chama a atenção de Abraão. Ela teve a ideia, ela cumpriu o objetivo dela, e depois ela ainda parte para cima de Abraão, reclamando, porque agora com a chegada de Ismael, ela ficou desprezada, ela ficou diminuída, e ela acabou sendo humilhada com aquela situação. O que Abraão faz como bom melancólico? Ele não questiona, ele não se posiciona, ele fala assim: ela está nas tuas mãos, faz o que você quiser. E o que Sara faz? Maltrata, expulsa a mãe e o filho de casa, e assim um novo problema é criado dentro da família. O melancólico é uma pessoa que muitas vezes não tem uma vontade própria, e o perigo é às vezes a gente achar que é o chamado banana, né? É aquela pessoa que aceita tudo, que não se posiciona em nada, e realmente é um dos perigos que o melancólico corre. Mas ele tem características maravilhosas, e uma delas é que o melancólico é um ótimo intercessor. O melancólico, ele sente a dor do outro, e ele se preocupa com a dor do outro. Tem um momento, está lá em Gênesis 18, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão se coloca perante Deus e intercede por Sodoma e Gomorra. E você lembra do diálogo que Abraão fica perguntando: se tiver 50 justos, você vai destruir a cidade? Deus diz: não vou. Se tiver 40, porque o melancólico tem dificuldade de ser objetivo, ele não é direto no que ele tem que falar. Então Abraão fica com Deus: mas se tiver 30, ele estava preocupado com Ló, né, que estava lá em Sodoma e Gomorra. Mas para ele chegar até Ló, ele ficava: se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, ele vai até 10. E Deus fala para ele assim: não, Abraão, se não tiver um, eu não vou destruir a cidade. E aí Abraão intercede, e Deus faz o quê? Vai lá, tira Ló e a família dele, antes de destruir Sodoma e Gomorra. Ló foi salvo pela intercessão de Abraão, mas Abraão, como bom melancólico, ele não é direto, ele não é objetivo. E aí, por causa disso também, você percebe isso no diálogo dele com Deus. Mas isso diminui o valor de uma pessoa? Não. Abraão foi o pai da fé. Abraão foi escolhido para ser o patriarca da nação de Israel. Talvez você esteja se identificando com o melancólico, mas isso não diminui o valor que você tem. O que você precisa fazer? Vigiar os perigos,
melhorar os outros relacionamentos, os outros temperamentos, fortalecer os outros temperamentos, para que você encontre equilíbrio. E assim, na medida que você conhece as suas limitações, as suas virtudes, potencializa as suas virtudes, supera as suas limitações, você com certeza vai se conhecer melhor e vai se transformar numa pessoa melhor, para trazer felicidade e alegria para o teu lar e para a tua família. Eu falei que Sara é colérica. Deixa eu falar um pouquinho então do temperamento colérico. O colérico é um líder nato. Você viu que Sara dominava ali o relacionamento familiar, né? Ele sempre toma a frente das situações. O colérico é ativo, ele é dinâmico. Colérico é aquele que não para. Normalmente colérico não gosta de tirar férias, tem dificuldade em ficar à toa, em não ter nada para fazer, em ter tempo para descansar. É muito dedicado em tudo o que faz, é prático e enfrenta o que ninguém quer enfrentar. Colérico, ele não tem medo, ele é destemido, ele é objetivo, ele é focado em metas, ele define as suas ideias e depois ninguém segura ele até que ele cumpra as suas ideias. Colérico realmente é um líder por natureza, mas é importante entender que todos nós temos dentro de nós os 4 temperamentos. Óbvio que alguns são bem mais dominantes. O que você precisa fazer é sempre buscar as virtudes de todos eles e tentar trabalhar na tua vida para você ser uma pessoa melhor. Por outro lado, o colérico é insensível, ele é brigão, ele é crítico, ele é argumentador, ele é uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer os seus próprios erros. Ele sempre está certo. Você conhece alguém assim? Tem dificuldade? Normalmente essa pessoa é uma pessoa colérica. Ele é teimoso, ele é pouco gentil. Sabe aquela pessoa que você encontra, nem te dá bom dia, já pergunta se você fez aquela tarefa? Normalmente é uma pessoa colérica. Aí você fala assim, bom dia, né? Aí ela fala, bom dia, mas você já fez a tarefa que eu pedi? Porque o colérico é focado nas suas metas. Então, ele às vezes tem dificuldade, falta sensibilidade nele de realmente reconhecer a gentileza. A Rita está rindo aqui, mas é uma realidade. Eu sei que você em casa deve estar rindo, porque você está lembrando de alguém. Talvez o teu cônjuge seja assim. Normalmente, nós casamos com pessoas de temperamentos diferentes. Normalmente. Porque os opostos se atraem. Você já ouviu, já celebrei tantos casamentos, e você já deve ter ouvido, né? Normalmente o marido é muito diferente da esposa, não é assim? Todo casamento, os pastores, os sacerdotes falam isso. Por quê? Porque os opostos se atraem. Normalmente o colérico procura o melancólico, procura o fleumático para se relacionar. Por quê? Porque ele busca aquilo que falta nele. Né? Ele sabe que ele tem falta de um outro lado, e o colérico tem falta de ser mais gentil, de ser mais sensível, de ser mais voltado para a necessidade alheia. Então o colérico tem muita dificuldade com a gentileza, e ele tem uma necessidade extrema de decidir pelos outros e manipular os outros. O colérico normalmente leva você a tomar uma decisão. O colérico normalmente, ele toma a decisão por você, e não satisfeito, ele vai convencer você para tomar a decisão que ele tomou, porque ele é muito dominador. Qual é o personagem bíblico que eu posso exemplificar para o colérico? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era extremamente colérico, destemido, colocava suas metas, não parava. Você lembra quando Estevão foi morto a pedrada? Paulo estava do lado. Paulo nem se comoveu. Paulo não solta uma lágrima, uma palavra, faz o mínimo de comentário com a morte de Estevão. Porque o colérico é assim, ele tem muita dificuldade em sentir a necessidade do próximo. Em Atos 21 tem um outro texto muito interessante, falando do apóstolo Paulo, que diz assim: vindo algumas pessoas ao nosso encontro, ele pegou o cinto de Paulo e, ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus
prenderão em Jerusalém o homem ao quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos do gentio. Quando ouvimos isto, rogamo-lhes, tanto nós como os daquele lugar, que Paulo não fosse para Jerusalém. Verso 13, então Paulo respondeu: que fazeis chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse persuadir, dissemos: faça-se a vontade do Senhor, e calamos-nos. Você reparou o texto? Paulo era extremamente colérico, né? Entregaram uma profecia para ele, de que o homem daquele cinturão seria preso e seria entregue na mão dos seus inimigos, dos gentios. E todo mundo ficou preocupado, ficou chorando, tentando impedir que Paulo fosse para Jerusalém. Qual foi a resposta de Paulo? Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão entristecidos? Eu estou pronto para ir para Jerusalém e até mesmo para morrer pelo nome do meu Senhor. E verso 14 diz: não conseguiram mudar o pensamento e o posicionamento do apóstolo Paulo. Colérico é assim, ele é destemido. Quando ele traça o objetivo dele, não importa se tem a dificuldade, se tem violência, se tem risco de morte, ele vai cumprir os planos que ele estabeleceu. E é muito interessante você observar esses modelos, esses perfis de temperamento, porque isso mostra como Deus usa isso, colocou isso em nós, mas usa isso também para cumprir os propósitos dele na vida da gente. O terceiro temperamento é o sanguíneo. O sanguíneo, sabe quem é? É o eufórico. O sanguíneo você sabe logo quando ele chega no ambiente. Ele chega dando bom dia, boa tarde, ele chega animado, ele é otimista, ele é despreocupado, ele é simpático, é comunicativo, exuberante, ele sempre se veste bem chamativo, é uma pessoa de atitude, né? O sanguíneo é aquele que tem atitude, ele toma uma atitude sem pensar, é popular, é aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, ama estar com pessoas. Quando você vê um sanguíneo isolado, ele está com algum problema, ele está com alguma dificuldade. Normalmente o sanguíneo ele quer estar em grupo, ele quer estar com as pessoas, ele quer se relacionar, mas como todo temperamento tem as suas dificuldades. O sanguíneo explode fácil, tem muita dificuldade de controlar, é aquilo que nós chamamos de pavio curto, né? Assim como o colérico também tem pavio curto. Ele é desorganizado, sanguíneo é normalmente desorganizado. Já viu aquelas pessoas que você pede para ir lá no alto do morro, ele na mesma hora vai lá, resolve e volta? Esse normalmente é um sanguíneo, mas ele é extremamente desorganizado. Só ele se entende na desorganização dele. Ele consegue se entender no meio da sua bagunça, mas quando você olha para ele, para a vida dele, você percebe o quanto ele é desorganizado. Ele é inseguro, apesar de ser uma pessoa de ação, é extremamente insegura, temeroso e muitas vezes, querido, ele também fala sem pensar. O sanguíneo é aquele que não pensa, ele já sai falando, depois ele tenta até recolher as palavras, mas aí já foi tarde demais. Quem é sanguíneo na Bíblia? Talvez você já até tenha pensado nele, o famoso apóstolo Pedro, né? Não tem dúvida, Pedro, ele falava sem pensar, tanto que quando ele falou certo, ele falou inspirado pelo Espírito Santo, né? Porque ele saía falando, ele se metia em tudo, ele foi aquele que andou sobre as águas, Mateus 14, de 25 a 32, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele foi logo, Senhor, se és tu, manda ir ao seu encontro, e Jesus falou, venha comigo, Pedro. E Pedro na mesma hora, nem pensou, desceu do barco e foi andando sobre as águas. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? Ele viu o vento, sentiu o vento, ele viu as ondas, ficou com medo e começou a afundar. O sanguíneo, ele é de atitude, mas ele é uma pessoa insegura. E aí depois que ele faz, é que ele vai pensar
né, no risco, é que ele vai pensar nas atitudes que ele tomou. Por outro lado, é uma pessoa de fé, é uma pessoa que minimiza as dificuldades, né? Quando ele vai fazer algo, ele não vê dificuldade, ele acha que tudo é fácil e simples. Só na hora que ele começa a enfrentar dificuldades, que aí que ele começa a avaliar o que ele fez, e aí já é tarde demais, ele já tomou a ação. Mas ele também não é bom ouvinte. O sanguíneo tem dificuldade de ouvir, ele não tem nem paciência. Você já conversou com aquela pessoa que você está falando e a pessoa já está falando por cima, né? Que não espera você terminar. Ah, tá bom, então tá, vamos lá, faz isso, e passa por cima do assunto, porque ele não tem paciência para ouvir a outra pessoa. Pois é, Deus precisa do colérico, Deus precisa do sanguíneo, Deus precisa do melancólico. Deus usa todos do jeitão que é para promover a sua glória e para cumprir os seus planos, porque Ele tem um plano lindo para cada um de nós. E é importante você entender que foi Deus que te fez assim, né? Se você é mais melancólico ou um outro temperamento, não fique triste por isso. Por outro lado, a gente precisa aprofundar muito. Eu só estou pincelando aqui, porque tem muitos detalhes que precisam ser estudados, porque todos eles têm um grande valor para ser uma pessoa realizada e feliz na face da terra. O último, para terminar, é o fleumático, né? O fleumático, ele é muito interessante, né? Porque é o temperamento de mais fácil convivência. O fleumático ama a paz. O fleumático é um pacificador. Ele é um ótimo ouvinte. Você pode falar 1, 2 horas, ele vai ficar lá prestando atenção na sua história, te ouvindo e tal, porque ele é um ótimo ouvinte. Ele não faz questão de falar, ele não faz questão de ficar falando os assuntos que está na mente, no coração dele. Ele está sempre ali pronto para emprestar os seus ouvidos, para ouvir a sua história, a sua acentuação. O fleumático, ele pensa mais nos outros do que a si mesmo, e aí é um perigo, né? Porque ele tem a tendência de abrir mão dele para agradar as outras pessoas. Conhece aquela pessoa que quer agradar todo mundo? Esse aí normalmente é o fleumático. Ele gosta de rotina, ele gosta das coisas no lugar, e não gosta que as pessoas tirem as coisas do lugar. Já viu aquela pessoa dentro de casa? Talvez alguém na sua família é assim: ué, cadê a minha pasta que eu deixei aqui? Ah, não, eu guardei, eu já não falei que eu não gosto que tire isso daqui, isso tem que ficar. Já viu essa pessoa assim? Esse é o fleumático, tá vendo, Rita? Rita está identificando ali com um monte de temperamento, né? Porque é assim o fleumático, né? Se tira do lugar, ele fica irritado. E aí você, mas que besteira, tirei, botei ali, já entreguei, já falei onde está. Mas ele não gosta que tire as coisas do lugar. Ele gosta, quando ele chega, ele gosta de encontrar tudo do jeito aonde ele deixou. Ele é analista demais, ele pensa muito e analisa muito as circunstâncias. Sabe aquela pessoa que vai na loja, olha o produto, o vendedor explica, e ele vê, aí ele fala assim, não, eu vou pensar. Aí ele vai, compara com todas as lojas, ele faz uma pesquisa, e aí depois, quando ele resolve, depois que ele analisou tudo, ele vai lá e compra o que ele achou melhor. Esse é o fleumático, né? Ele é muito analítico, ele pensa demais, ele analisa muito, diferente do sanguíneo. O sanguíneo, ele quer comprar alguma coisa, ele vai lá na loja, gostou, comprou, pagou, ele não vai olhar se tem mais barato em outro lugar, ele não pesquisa muito, porque ele quer ali. O colérico também é assim, né? Mas ele é um ótimo visionário, ele é um sonhador, ele é um pensador, ele é um idealizador. Quando Deus vai dar a visão, quando Deus vai construir uma visão futura na terra, né? Normalmente Ele chama os fleumáticos. Por quê? Porque ele vai projetar o futuro, ele vai idealizar, e você já deve estar imaginando quem é o personagem que nós vamos usar para falar do fleumático. O fleumático também evita confrontos, ele não gosta de confrontos.
né? Não é briga, confusão. Confrontos aqui é confrontar ideias, discutir temas, verdades, para chegar a algum assunto. O fleumático é extremamente ponderado, mas ele também é muito indeciso. Ele custa decidir, ele pensa muito antes de decidir, ele escolhe muito antes de tomar uma decisão. E às vezes nós temos a tendência de chamar o fleumático de preguiçoso. Sabe aquela pessoa que fala assim: você é um preguiçoso, está aí um tempão, pensando, planejando, já passou metade do ano e você não decide o que você vai fazer. Você acha que ele é preguiçoso, porque ele quer ficar à toa. O fleumático gosta de descansar, gosta de ficar em casa, tirar a folga, ele gosta de ter aquele tempo de meditação, de oração, ficar relaxado. Esse é o fleumático. O fleumático também tem um grande perigo de tendência à depressão. Então ele tem que ter um cuidado, porque senão ele pode mergulhar muito nos seus pensamentos, se perder nos seus pensamentos e ficar como algumas pessoas. Você conhece aquela pessoa que a gente costuma dizer assim, Alice no País das Maravilhas? Já viu? Aquela pessoa que só vive no mundo dos sonhos, porque não sei o que, e não sai disso. Pois é, o perigo do fleumático é esse, é ele entrar no mundo dos sonhos e não realizar nada, porque a indecisão dele está sendo um problema na sua caminhada, na sua história. Então, quem é fleumático na Bíblia? Moisés. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Como que Deus ia cuidar de milhares de pessoas problemáticas num deserto, com um líder só, sem uma estrutura montada de liderança, e dar conta daquilo tudo, se não fosse uma pessoa extremamente mansa, extremamente ponderada? O fleumático, ele tem a capacidade de absorver, né, os problemas, sem sair da graça, né? Sem perder a paciência. O fleumático, ele tem a capacidade de ouvir os lados opostos e se manter equilibrado no meio de toda contrariedade e oposição. E ele tem extrema dificuldade de perder o controle da situação e tomar uma posição mais agressiva em relação às pessoas. Mas por outro lado também, ele corre o risco de muitas vezes não tomar atitudes que é a hora de decidir. O perigo do fleumático é ele trabalhar o sanguíneo, o colérico, para ele ser uma pessoa de atitude nos momentos que ele precisa tomar decisões importantes. Deixa eu ler um texto aqui, Êxodo capítulo 3, verso 10, né, até o verso 16, quando Deus chama Moisés para o ministério, para libertar o povo de Israel. Você sabe que ele deu um monte de desculpa para Deus, né? Verso 13, diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Se você olhar a conversa dele, você vai ver Moisés extremamente indeciso. Mas eu sou gago. Mas o que eu vou dizer quando eles me perguntarem? Por quê? Porque o fleumático, ele é pensador, ele avalia, ele analisa, né? E ele fica nessa posição, até o ponto que Deus perde a paciência com ele e fala: não está Arão aí? Eu vou mandar Arão com você, já te dei a varinha, já te dei Arão, agora pega as tuas coisas e se manda e vai, porque eu vou libertar o povo através de você, né? Deus teve que empurrar Moisés em alguns momentos. Um outro texto muito interessante é quando vai atravessar o Mar Vermelho. O povo reclama com Moisés. Moisés chega diante do povo: não se preocupem, hoje vocês vão ver um livramento que Deus vai dar. Mas no verso seguinte, Deus vai para Deus e começa a clamar. Repara que o fleumático, ele anima o povo, ele está inseguro, ele não sabe o que vai fazer, mas ele está dando força para o povo. E aí depois ele corre para Deus e fica: Deus, e agora? O exército está aí, o mar está aí, o que a gente vai fazer? Aí vem aquele texto que você conhece, né? Que Deus fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Haja, Moisés, mete o cajado no mar que eu vou abrir o mar.
e aí Moisés então toca no mar e o mar se abre diante dele. Deus teve que empurrar Moisés para a ação, porque ele ainda estava orando, ele estava clamando, ele estava pedindo a Deus uma solução, quando na verdade era o momento dele exercitar a fé e dele agir. Tantos textos que você pode olhar na situação de Moisés, mas um também muito lindo é Êxodo 33:18, para a gente finalizar. Quando Deus está em encontro com Moisés, e Moisés fala assim no verso 18, né? Então Moisés disse: mostra-me a tua glória. Esse texto é tremendo. E aí Deus responde para Moisés: Moisés, eu vou colocar a minha bondade diante de ti, eu vou conduzir o teu caminho, eu vou abençoar. E Deus vai falando tudo o que ele vai fazer, mas o fleumático, preste atenção nisso, que bacana, o fleumático, ele não está apegado a coisas materiais. O fleumático, ele não quer as bênçãos, a bondade de Deus, ele quer o coração de Deus. O fleumático gosta de relacionamento. Relacionamento para ele é mais importante do que as coisas materiais, né? Aquela pessoa que é desinteresseira nos seus relacionamentos. Ela não fica com uma pessoa porque ela tem dinheiro, ela não quer se relacionar com uma pessoa só porque ela tem uma posição social boa, ela quer estar com a pessoa porque ela gosta daquela pessoa. E quando Moisés chega para Deus e fala: Senhor, eu quero a tua glória, ele está dizendo: Deus, eu não quero as tuas bênçãos, eu não quero o que o Senhor pode me dar, eu quero o que o Senhor é, eu quero a tua presença, eu quero o teu poder, eu quero a tua santidade, eu quero a tua palavra, eu quero o teu caráter, eu quero o Senhor na minha vida. E que nessa noite, querido, você possa entender que os 4 temperamentos estão dentro de todos nós. O colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático estão dentro de todos nós. Talvez um seja mais predominante. Qual é o desafio? O desafio é eu fortalecer aqueles que não são tão predominantes, porque todos eles têm virtudes que são usados para a glória de Deus. Mas por outro lado também, é para eu entender que se talvez meu temperamento está com algum problema, com alguma dificuldade, eu preciso olhar para mim e me tratar, me cuidar, para que eu possa me relacionar melhor dentro da minha casa, com o meu cônjuge e com os meus filhos. Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Eu termino essa palavra dizendo para você: olhe para dentro de si nessa noite, olhe para dentro de você, qual talvez seja a situação dentro de você que está prejudicando os seus relacionamentos. Analisa os seus comportamentos. É o seu comportamento que denuncia o seu temperamento. Por que você reage assim? Por que você faz assim? Por que você sempre cai no mesmo erro? Por que você sempre toma aquela atitude que machuca alguém, que fere alguém, ou até mesmo que machuque você mesmo, que fira você mesmo? E agora, querido, olhe para dentro de si, se conecte consigo mesmo. Nessa pandemia, é o tempo para a gente se conectar conosco e chegar diante do altar do Senhor e pedir ao Espírito Santo que trate, que trabalhe, para que possa transformar a gente numa pessoa equilibrada, numa pessoa melhor, para que nós possamos nos relacionar e nos comportar melhor dentro do nosso lar. Sabe como que se constrói um lar feliz? Amando a si mesmo em primeiro lugar. Se você não aprender a se conhecer, se você não entender quem você é, se você não conhece sobre os temperamentos, tem tantos materiais aí que você pode estudar. Inclusive tem um livro muito bom que é chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito, porque temperamento não se muda, caráter se transforma, caráter se muda, mas temperamento não. Temperamento é o seu jeitão de ser.
e o seu jeitão de ser não muda. Muitas vezes eu falei para Deus: Deus, por que você me escolheu para o ministério? Por que você me escolheu para estar diante dessa igreja? Tem tantas pessoas mais habilitadas do que eu, tem tantas pessoas melhores do que eu. Talvez não seja eu a pessoa certa para estar fazendo o que eu estou fazendo. E Deus nunca erra. Deus nunca escolhe a pessoa errada. E Ele me falou: eu te escolhi do teu jeitão, porque é com o teu jeito que eu vou usar você. E o que você reconhece que está errando, que pode melhorar, busque aperfeiçoamento, porque você pode melhorar a cada dia, para ser um homem melhor, uma pessoa melhor, um pastor melhor. Que nessa noite, o Espírito Santo nos ajude a olhar para dentro de nós, e sermos pessoas melhores. Que nessa noite, você se volte para você, olhe para dentro de si, entenda um pouquinho como você é, porque quando você entender um pouquinho de como você é, você vai conseguir encontrar também os caminhos para melhorar o seu jeito, para ter um lar, uma família feliz. Porque as primeiras pessoas a serem atingidas são as pessoas que estão mais próximas de você. É o teu cônjuge, são os seus filhos, são os seus pais, são as pessoas que convivem com você. E se você quer ter um lar feliz, quer ter uma família feliz, você precisa se conhecer, você precisa se amar, mas que o Espírito de Deus te ajude a te conhecer mais. Vamos cantar, vamos adorar, busca a presença do Espírito Santo, e eu sei que Ele vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Espírito Santo, ore por mim. Louve na sua casa, louve, entra, adora com a gente, busca o Senhor. Leve para Deus tudo aquilo. Faça desse momento um momento de intercessão. Eu preciso. Faça desse momento um momento de busca. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Se coloque diante do Senhor, deixa Deus tratar o teu coração nessa noite.
Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Que presença gostosa eu estou sentindo aqui nessa noite. Querido, esse é o tempo de você olhar para dentro de si. Deus trabalha de dentro para fora. Você tem valor, seu jeitão de ser, Deus quer usar, Deus te criou assim. Mas quando você olha o seu mundo ao seu redor, tem tanto comportamento que Deus precisa mudar. E a forma de mudar isso é você olhar para dentro de si e pedir a Deus que te ajude a te controlar, a te transformar de dentro para fora. Porque é possível. E que essa palavra, que nessa noite você tenha sido visitado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez tenha dentro de você alguma ferida aberta. Deixa eu dizer uma coisa que Deus falou aqui comigo agora. Toda pessoa que fere é uma pessoa ferida. Toda pessoa que machuca é uma pessoa machucada. E às vezes você está ferindo os outros porque você está ferido. E você não dá atenção à sua ferida. Você não cuida dela. E você acaba prejudicando pessoas que você ama e que você não quer ferir. Mas que hoje você olhe para dentro de si. E que o Espírito Santo de Deus comece a tratar você por dentro. Para transformar você numa pessoa melhor. Para que você seja uma pessoa que leve paz, alegria e felicidade para dentro da tua casa. Se você tem algum pedido de oração, escreve aí nos comentários, que os nossos obreiros virtuais vão estar passando para a gente estar intercedendo. Mas se tem alguma família agora que está sofrendo, que está tendo conflito, que está em briga, em confusão, que o Espírito Santo agora leve todos os seus problemas e traga de volta a harmonia e a paz dentro da sua casa, em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, obrigado por mais essa noite. Obrigado, Senhor, porque de um modo singular, esse culto, esse tempo foi especial para todos nós. Obrigado pelo privilégio de estar aqui nesse altar com a Rita, o Gessé, com toda essa equipe maravilhosa, sendo usado por Ti para levar essa unção e essa presença para dentro de cada casa e cada família. Eu sozinho não conseguiria isso, mas eu sei, Pai, que o Senhor trabalha no conjunto, o Senhor trabalha em equipe, o Senhor trabalha no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Por isso, Pai, que hoje seja uma noite de milagre, uma noite de maravilhas, que muitas famílias assistam essa mensagem, assistam esse culto, essa live, e sejam transformados pelo poder do nome de Jesus. Leva autoconhecimento a cada um que nos assiste, Pai. Gera mudança de postura, que possamos olhar para dentro de nós. Trata as feridas abertas. Trata, Senhor, aquilo que está ferido dentro de cada coração. Todo conflito, toda briga, toda confusão, toda discórdia dentro das famílias caiam por terra em nome de Jesus. Porque família é lugar de vida, é lugar de paz, é lugar de alegria. Que a bênção e a prosperidade do Senhor esteja sobre cada lar e cada família aqui representada, Pai. Nós
profetizamos, declaramos que a família do teu povo está protegida, abençoada pelo Senhor, e que mais uma vez estamos aqui para completar mais uma parte que está trazendo harmonia, alegria e felicidade dentro das nossas casas, Pai. Assim nós oramos, profetizamos sobre cada lar e cada família representada, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Ritinha, tem algum recadinho aí que você quer dar? Alguma palavra? Tem gente pedindo a oração, né? A Terezinha aí pediu pelo Vitor, pastor, quem continua internado. Eu acabei de ler aqui, então vamos estar clamando por ele, ele continua internado, tá? Vamos estar, esse foi o pedido que eu consegui acompanhar por aqui, né? E lembrando aí, pessoal, vamos precisar de doações, tá? Para nossa entrega de lanches para os nossos moradores de rua. Se você deseja, me chama aí no WhatsApp da igreja, tá bom? Para a gente poder já começar a organizar isso aí para o próximo dia 22. E pastor, gente, domingo agora lotou, né? Lotou porque foi ceia. A gente pensa assim, lotou porque foi ceia. Mas, gente, se você não der seu nome, esse domingo você também vai ficar sem lugar. O pessoal está começando a ficar encorajado a participar do culto, já está deixando um pouco do medo, receio de lado. E, gente, já está quase cheio também para esse próximo domingo. Então, se você ainda quer, dá logo seu nome aqui para a gente reservar o seu espaço aqui, que o nosso espaço aqui só tem 90 lugares. Então, corre lá, gente. É isso aí, pastor. Quer falar alguma coisa, Jessé? Você que nunca fala nada? Ele tá sempre no teclado mudo, então hoje está tendo o privilégio e oportunidade de falar. Aproveita, Jessé. Graças a Deus. Para mim está sendo muito bênção, muita bênção estar aqui participando. Assim, não sei se posso falar isso, mas eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus pais. Sábado agora eles vão fazer 50 anos de casado. Glória a Deus, parabéns. Parabéns adiantado. Pela família que Deus me deu. Amém. Meus pais são bênção e sempre está me ajudando no ministério. Amém. Amém. O pai de Jessé, a mãe de Jessé colocou aí, né? Eu vi aqui nos recadinhos. Esse menino do teclado é tão lindo, é o meu filho. Glória a Deus, né? Tem que puxar para a sardinha dela, tá certo? A gente até botou mais iluminação aqui, estava meio escuro no começo. Não, ilumina melhor que eu quero que todo mundo apareça bem, né? Glória a Deus. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos estar orando pelo Vitor, já falei domingo. Vamos continuar orando, que ele está internado. O pai do Fabrício também, Luiz Carlos. Os outros pedidos que você colocar aí nos comentários, nós vamos encaminhar para o Ministério de Intercessão. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui com a gente. Coloca aí no comentário se você gostou, né? Se você tem alguma sugestão de outras lives ou participações, ou se você quer que a gente repita, tendo uma oportunidade a gente vai fazer. Normalmente a gente não faz, porque quarta é a gravação do culto infantil, mas como essa semana não vai ter, nós resolvemos fazer a live assim. Espero que tenha abençoado a tua vida, a tua casa, e é bom para mim também estar aqui com vocês. Eu não sei se você identificou aí, a gente falou de temperamentos, mas eu vou falar, o meu temperamento é fleumático, tá? Predominante, agora eu tenho conseguido. Imagina qual é o da minha esposa? Colérica, né? Podia ser diferente, né? E talvez você tenha identificado aí. E eu quero dizer para você que Deus te fez assim, porque com certeza você é uma bênção na mão do Senhor, e Deus vai te usar muito para a honra e glória do Senhor. Que essa noite seja noite de cura, noite de transformação, noite de restauração, para que você viva numa família feliz e abençoada, tá bom? Obrigado vocês pelo apoio, obrigado vocês, Deus abençoe todos vocês, uma noite de paz, e até domingo de manhã, e dá logo o seu nome para o culto presencial, porque senão você não vai conseguir vir não, hein? Já estamos aí com a casa cheia para a honra e glória do Senhor. Graça e paz, Deus abençoe, até a próxima.